Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. Hoje, começando o livro de Hebreus, né? Provavelmente o livro de Hebreus a gente faz em uns 2 vídeos. Creio que a gente consegue encerrar ele com 2 vídeos. Creio que sim. Mas aí a gente vai seguindo segundo aquilo que o Senhor vai nos permitindo, né? Já deixa separado aí seu papel, sua caneta, já compartilha com alguém esse link ou compartilha também aquilo que o Senhor tem feito através da leitura bíblica e estimule alguém, né, seus filhos, sua esposa, seu marido, alguém que está próximo a você, amigo de trabalho, incentive a leitura da Bíblia, porque ela é a revelação, né, do Senhor, ela é a revelação do nosso Pai, né? E ela é a revelação do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. Amém? Vamos lá, vamos orar para que a gente possa começar? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Compartilha o nosso coração, o Teu desejo, a Tua vontade. Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Hebreus, capítulo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Tornou-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu serei o seu pai e ele será meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, o Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão com vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permanecestes o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez diz: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aquele que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelo que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjo que ele sustentou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes?
Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu o sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tu existe, tornaste perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizadas pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. E se que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração. E disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Hebreus capítulo 4.
Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus diz: assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora os das suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nesta palavra: no sétimo dia Deus descansou de toda obra que realizara. E, de novo, na passagem cita há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entrar no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo da desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada de que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus, capítulo 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como os pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo nos tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante todos os dias de sua vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isto, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido.
Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Hebreus capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim, faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebam a herança prometida. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava e depois de derrotar os reis, o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o nome significa rei de justiça, depois rei de Salém. Quer dizer, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso,
aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, da tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Portanto, sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Segundo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não acontece sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, aqueles sacerdotes, tendo ávidos muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para sempre, para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, e ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu um filho perfeito para sempre. Amém? Amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.